Aleluia, a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, como é bom estar na casa do Senhor, glorificando e exaltando o nome deste Deus. Você é um adorador, e se você está aqui, você está cultuando um Deus vivo, um Deus poderoso, e quando você adora um Deus vivo, um Deus poderoso, Ele se manifesta no nosso meio, amém? Então alegra o teu coração, Deus tem grandes coisas para fazer aqui nessa noite, aleluia. Abra a palavra do Senhor em Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. O tema dessa noite é o Deus da fornalha, amém? Esse é o nosso Deus. Capítulo 3, versículo 1, depois a gente vai pular para o 4, 5 e 6 somente, amém? Daniel 3, 1 diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Versículo 4. Nisto, o arauto apregoava em voz alta: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, aqui nós estamos, Senhor, nessa noite, para buscar a Tua presença e para ouvir a Tua voz. Queremos sair daqui cheios do Teu poder, Senhor. Queremos ser embriagados pela Tua porção. Que o Senhor venha sobre nós, Espírito de Deus, agora. Que não seja eu a falar, mas que seja o Teu Espírito a usar a minha boca. Que essa noite venha a ser uma noite marcada pelo poder do Senhor nesse lugar. Em nome de Jesus, repreende toda seta contrária e nos prepara para receber aquilo que vem das Tuas mãos e da Tua boca, Senhor. Amém. Amém. Você pode se assentar, amém? Aleluia. O Deus que você serve é o Deus da fornalha. A fornalha não é um acidente, a fornalha não é um acaso, a fornalha não aconteceu por qualquer motivo. Deus, Ele tem propósitos estabelecidos na vida do cristão. E a fornalha é apenas uma etapa a mais na nossa vida. É apenas uma etapa preparada por Deus para os seus filhos. É uma prova necessária para que possamos ser promovidos. É algo necessário da parte de Deus para que a gente receba uma bênção especial. Deus é um Deus que trabalha de formas que nós não entendemos. A Bíblia nos mostra aqui, você leu comigo no versículo 1, que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, era um rei muito forte. Ele tinha não só força, mas ele tinha força militar, ele tinha riquezas, ele era poderoso. Ninguém podia contra ele neste tempo. E Deus permite que este homem se levante contra o povo de Deus com um propósito. O propósito do livramento, propósito da bênção do Senhor, propósito que o povo se voltasse para o Senhor novamente. Muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo, mas Deus está tratando no nosso coração para que a gente se volte para Ele. Deus está tratando conosco para que a gente venha a ser um crente e um adorador verdadeiro. E a palavra do Senhor diz que no versículo 1, esse rei resolve levantar uma estátua, uma imagem da sua pessoa, para que todos pudessem se curvar, deviam se curvar e adorar. Interessante. Eu circulei o verbo levantou no versículo 1 do capítulo 3, porque me chamou a atenção. Me chamou a atenção porque sempre o adversário vai levantar alguém, vai levantar situações contra a nossa vida. A luta que foi travada aqui foi uma luta espiritual contra a vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego. A luta que foi travada aqui foi uma luta travada no mundo espiritual para ver até onde um servo de Deus
é capaz de ir lutando pela sua fé e declarando que Deus é Deus. As provas que vêm na nossa vida é realmente para provar até onde a gente vai com a nossa fé. Até onde estamos dispostos a levar adiante o nosso amor a Deus. Porque quando a luta vem, quando o levante vem, que é a palavra usada no versículo 1, o grande propósito é provar aquilo que está no nosso coração. Será que realmente nós vamos nos prostrar? O inimigo levanta situações, o inimigo levanta situações para nos fazer parar, para nos fazer desistir e para nos fazer nos prostrar diante daquilo. Você está prostrado diante de uma situação difícil? Você está prostrado diante de uma ameaça? Preste atenção. Essa estátua foi levantada e todos naquele reino tinham que se prostrar e adorar. E quem não adorasse seria lançado na fornalha ardente. Havia uma ameaça, havia um castigo, havia um jugo, havia algo imposto para aquele que desobedecesse a ordem do rei. E o quanto nós estamos dispostos a obedecer a palavra do Senhor? Quando acontece um levante e uma ameaça, qual é a nossa atitude? Quando você se sente ameaçado diante de alguém ou ameaçado diante de uma situação, qual é a sua atitude? Recuar, parar, desistir ou avançar e continuar firme no seu posicionamento? Você está sendo provado por um Deus que trabalha na fornalha. Você está sendo convocado por Deus a ter uma experiência um pouco maior e mais profunda com este Senhor que você serve, com este Deus que você cultua, e muitas vezes Ele vai usar a fornalha para aperfeiçoar o poder dEle em você. Mas nós olhamos para a fornalha e nos amedrontamos. Esse rei, ele não só estava satisfeito em ameaçar, mas ele realmente queria cumprir esta ameaça para quem desobedecesse. E quem resolveu desobedecer? Exatamente 3 homens que serviam a Deus. Homens que sabiam que aquele a quem eles deviam se prostrar era somente o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o único Deus o qual eles serviam. E esses 3 homens dizem, não, nós não vamos nos curvar. O rei chama eles e diz, eu vou dar mais uma chance para vocês. Quando vocês ouvirem a minha orquestra tocando, vocês devem se curvar. Mas eles ainda dizem, pode tocar o que quiser. Nós servimos um Deus grande, nós não vamos nos curvar. Eles não têm medo da ameaça. Eles não têm medo daquilo que o inimigo estava lançando contra a vida deles. Eles sabiam que havia sido levantado algo, uma estátua. Mas esse levante ele não era físico somente, ele era espiritual. Sabe esse levante que está acontecendo na tua vida? É espiritual. E como você tem agido? As ameaças e os levantes vêm para te parar, para te paralisar, para fazer você deixar de adorar a Deus, para fazer você fazer acontecer de um jeitinho brasileiro, de forma que você não se sinta tão constrangido assim, em fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas esse não é o propósito do Senhor. O propósito do Senhor é que você se mantenha firme. O propósito do Senhor é que diante de uma ameaça, diante de um levante espiritual, você continue sendo fiel a Deus. Não interessa o grau da ameaça, não interessa o nível do levante, Deus te diz continue firme, continue fiel. O Senhor declara no versículo 18, que estes homens dizem assim, olha, não interessa o que o Senhor faz. Se Deus quiser nos livrar, amém. Se Ele não quiser nos livrar, nós vamos continuar adorando somente ao Senhor Deus. Não importa. E aí me chama a atenção que o versículo 19 diz que o rei ficou transtornado. E a Bíblia usa um termo assim, ele se encheu de fúria. Interessante, os 3 homens que são ameaçados pelo próprio rei a serem lançados numa fornalha não se enfurecem. Não ficam cheios de raiva. Mas o rei, por causa da resposta de 3 que confiavam no Deus Todo-Poderoso, se enfureceu. Os 3 homens que são ameaçados estão cheios de paz no coração, ao ponto de olhar para uma ameaça de morte e dizer, nós não temos medo.
O que tivermos que passar, nós vamos passar na presença de Deus. Nós não temos medo, nós temos paz. Paz para continuar adorando o Deus verdadeiro. Paz para continuar seguindo o caminho de Deus. Nós temos paz no nosso coração para dizer, né, diante dessa estátua, diante deste Deus humano, nós não vamos nos prostrar. E o rei sim se enfurece. O rei sim fica cheio de raiva, fica transtornado. E aqui nós vemos a diferença de quem serve e de quem não serve a Deus. Porque quem serve a Deus consegue ter paz em meio às ameaças e os levantes espirituais. Quem serve a Deus, até no vale da sombra da morte, tem paz no seu coração, porque sabe que Deus continua no controle, que todas as coisas estão debaixo das potentes mãos do Senhor. Esses homens seguem com paz no coração. Já o rei não, que não serve ao Deus Todo-Poderoso, ele se enfurece, ele dá lugar à ira. E a Bíblia diz o quê? Que a fornalha, ela é aquecida 7 vezes mais do que se costumava ser. Ou seja, a raiva foi tamanha no coração daquele rei, a fúria foi tão grande, porque é assim que o inimigo se levanta contra os adoradores verdadeiros. A fúria é grande, mas não se assuste. Quando estamos sendo provados e a fornalha é acesa 7 vezes mais, é sinal de que estamos agradando a Deus, ou seja, a intensidade da luta e do fogo pelo qual estamos passando, muitas vezes revela para nós que estamos agradando a Deus. O inimigo vai usar todas as artimanhas para que você pare, para que você recue e tenha medo da morte, e tenha medo do inimigo, e tenha medo das ameaças. O medo não é ferramenta, o medo não é ferramenta de Deus na nossa vida, é ferramenta do diabo. O inimigo vem para nos amedrontar, o inimigo vem para nos derrubar, o inimigo vem para tentar parar a adoração na nossa boca. E quando estamos com medo, é aí que ele tenta dominar, ter o domínio do nosso coração, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. E o que nós temos que fazer? Continuar adorando. O que nós temos que fazer? Não ter medo de fornalha aquecida 7 vezes mais. O que nós temos que fazer? Lançar sobre o Senhor todo o nosso medo, a nossa insegurança, o nosso desespero de alma e continuar firme na presença do Senhor. O versículo 20 vem para mostrar que o inimigo, não contente em aquecer a fornalha 7 vezes mais, ele ainda pega os homens mais fortes. Olha o versículo 20. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem, ou seja, que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Eles foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Eles foram atados, eles foram presos com as suas roupas, com seus panos, com as suas túnicas. E a Bíblia diz que o rei pega os homens mais fortes, mais poderosos, os melhores do seu exército, para amarrar e para lançá-los na fornalha. Quantas vezes nós sentimos o nível, um pouquinho do nível da força do adversário? Porque o inimigo, ele tem força, ele não tem poder contra nós, mas ele é forte. Porque todo o poder está com o nosso Senhor. Mas muitas vezes parece que a gente sente até o bafo do adversário contra nós. Ele está tentando se aproximar com tanta força contra a nossa vida, que a gente sente a intensidade da luta espiritualmente falando, ao ponto de nós sentirmos na nossa pele, no nosso físico aquele baque. Por quê? Porque o inimigo pega todas as armas que ele tem para calar a voz de um adorador. O inimigo pega tudo que ele tem para tentar impedir você de glorificar a Deus quando você está prestes a ser lançado numa fornalha, ou seja, numa prova maior do que aquela que você podia imaginar passar. E a Bíblia diz que a fornalha ela estava tão quente, mas tão quente,
que o fogo, que mataram os homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Mas agora vem um grande ensinamento dessa noite. Esses 3 homens são lançados, mas o rei se espantou e se levantou, versículo 24, depressa, e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos. 4 homens soltos. Eles são lançados presos. Mas agora, o rei vê 4 homens soltos, andando e passeando dentro do fogo. Olha o mistério do Senhor. O adversário se levanta contra nós, nos lança ameaça contra a nossa vida. Muitas vezes tenta nos aprisionar e nós nos sentimos presos em situações, nós nos sentimos presos diante das situações adversas da nossa vida. Mas quando eles estão no fogo, diz a palavra do Senhor, existe um 4º homem que vem, um 4º homem que é o próprio Deus. E este homem não só solta a vida destes homens, mas ele também anda e passeia no meio do fogo. Deus é um Deus tão maravilhoso na nossa vida quando nós confiamos e continuamos adorando a Ele, que Ele nos traz no coração a certeza de que Ele é Deus, nós permanecemos firmes e Ele nos faz andar e passear no meio do fogo, ou seja, no meio da situação, de uma forma que a gente não sente aquilo que o inimigo queria que a gente sentisse. Nós somos anestesiados por Deus em meio à prova. Nós somos anestesiados pelo poder de Deus no meio do fogo. Porque fogo na vida do cristão é para queimar impureza. Fogo na vida do cristão não é para nos matar. O fogo na vida do cristão não vem com a ira do Senhor, mas vem com o poder de Deus. O próprio Deus passeia conosco no meio do fogo. Fogo para o cristão é sinal de poder. Fogo para o cristão é sinal de livramento, de soltura. É sinal de que Deus é aquele que nos traz anestésico suficiente para que a gente pise, caminhe, passeie no meio do fogo e não sinta dor, e não sinta verdadeiramente aquilo que o inimigo lançou contra nós. Irmão, não tem coisa pior do que ver o inimigo frustrado. O inimigo tenta, o inimigo arma, levanta pessoas para fazer macumbaria, levanta pessoas para fazer oração contrária, levanta pessoas para lançar seta de inveja, mas o intento do inimigo na vida do adorador é frustrado, é quebrado, porque aquilo que vem como fogo destruidor para te matar, passa a ser uma estratégia, uma ferramenta de Deus de poder para te livrar, para te exaltar e para fazer você sentir o toque do Espírito Santo de Deus, que é o fogo que vem para acender a tua fé, que vem para fazer você passear no meio da prova, que vem para fazer você contemplar a vitória. Quando a palavra de Deus diz no versículo 25 que eles estão soltos e andam e passeiam, o passeio te dá a ideia do quê? De alegria. Quem aqui passeia triste? Quem aqui vai para um passeio com o semblante derrotado? Todo mundo vai feliz para passear. Todo mundo vai animado. É hora de passear. E é assim que eu vejo Deus alegrando o nosso coração em meio ao fogo, em meio à provação, em meio à fornalha. Porque nós estamos dispostos a ir até o fim com Deus. Você tem que fechar com Deus e ir até o fim. Você tem que ter um acordo com Deus, uma aliança com Deus tão forte e verdadeira, que nada impeça você de prosseguir. Nada. Não tem fornalha, não tem fogo, não tem rei, não tem estátua, não tem opositor, não tem inimigo, não tem homens mais poderosos do exército que possam impedir o que Deus tem. O inimigo armou tudo e usou tudo para impedir que esses 3 tivessem a vitória. Qual era o plano do inimigo? Morte, destruição daqueles que adoravam a Deus. Mas Deus
Deus é aquele que enviou o Filho dele para a cruz, que transformou a morte em ressurreição e vida. E Deus pega todo o intento de morte contra você e contra a tua casa, contra os teus filhos, contra os teus sonhos, contra os teus projetos para esse ano, e transforma em vida, e vida abundante. Como foi falado, em chuva abundante, em provisão abundante na tua vida e no teu caminho. É isso que Deus fez aqui. Deus envia o quarto homem, que era quem? O próprio Deus. E faz o rei, aquele que havia lançado os homens na fornalha, contemplar esse Deus. O teu inimigo vai enxergar Deus na tua vida. O teu adversário vai enxergar Deus em teu favor. Porque Deus se apresenta não só para você que ora, que clama, que louva. Deus se apresenta lá para o teu inimigo e diz: ei, você mexeu com o meu ungido. Você se levantou contra os meus. Eu guerreio a peleja dele, eu estou à frente da causa dele. E é exatamente isso que Deus faz diante de Nabucodonosor. Deus se apresenta para ele como um Deus de livramento no meio da fornalha. Deus mostra para o próprio rei que ele era Deus que soltava aqueles que criam nele. Ele era um Deus que fazia aqueles que criam nele passear no meio do fogo. E faz o rei ver, faz o inimigo ver quem era Deus. E a palavra do Senhor diz, olha o versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e os livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Olha que tremendo. A Bíblia diz que eles saíram da fornalha sem cheiro de fumaça. Tem noção? Crente não cheira fumaça. Crente não tem cheiro de prova. Crente exala o perfume de Cristo. Deus é um Deus tão maravilhoso na tua vida que por mais que o inimigo tente contra você, você vai continuar firmado e exalando o perfume do Senhor. A Bíblia diz que nenhum fio de cabelo deles foi queimado. A Bíblia diz que até a roupa que eles estavam atados não foi queimada. É tremendo. Olha o que diz, versículo 27. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Deus faz o impossível na nossa vida. Não só liberando vitória financeira, não só abrindo porta de emprego ou entregando uma bênção que você veio buscar, mas te livrando dos ataques do diabo, te livrando das investidas de Satanás, fazendo com que você não sinta nada que ele lança contra a tua vida. O inimigo lança diariamente dardos inflamados, mas eles não te atingem. Você crê nisso? O Senhor te guarda, nenhum fio de cabelo seu é atingido. Tem pessoas que se levantam contra você e Deus não permite nem que chegue perto da tua vida, porque Deus é um Deus que livra. A Bíblia diz no versículo 28 que o Senhor enviou o seu anjo e livrou os seus servos, porque eles confiaram no Senhor. E aí ele vem, o rei, e faz um decreto agora. Faz um decreto pelo qual todo povo, nação e em língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego fosse despedaçado e as suas casas fossem feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Deus está falando por essa palavra: eu sou o Deus que tenho te livrado de coisas que você sabe e de coisas que você nem imagina. Você não imagina o tamanho do livramento que eu tenho te dado. Você não tem ideia de quantos têm se levantado contra você, mas eu tenho te sustentado e a minha mão está estendida sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho. Quantos e quantos foram os levantes de morte contra você, hein?
Quantas vezes você saiu da tua casa para trabalhar e nem imaginou que o adversário tinha arquitetado um plano contra você e a mão do Senhor te guardou? Nem um fio de cabelo o inimigo tocou e você voltou para a tua casa, são e salvo para a glória de Deus. Você chegou em paz na tua casa, chegou em paz no teu trabalho, voltou para a tua casa e o inimigo não te alcançou, porque é isso que ele faz, ele vai conosco, passeando até lá, ele volta e mostra para o nosso inimigo que todo intento é frustrado quando tem alguém que adora, quando tem alguém que confia. Eu quero desafiar você, meu irmão, a não se curvar diante de nenhuma situação difícil. E eu quero desafiar você, não só agora, mas também no mês de fevereiro, que vai ser um mês de devocional para nós, um mês de consagração e jejum, a adorar a Deus. Como Deus tem falado isso comigo? Para eu ligar realmente um louvor de adoração na nossa casa, para eu colocar ali um louvor para tocar e deixar Deus encher, e deixar Deus falar, porque nós temos 1000 motivos para murmurar. Se a gente for olhar para as dificuldades, a gente vai ter motivo para murmurar, mas se você ligar o som e deixar Deus tocar o teu coração através dos louvores, se você continuar adorando ao Senhor, se você continuar glorificando a Deus, pode ter certeza, o livramento do Senhor vai acontecer, e aquilo que era para a tua morte vai se transformar em vitória, porque a palavra do Senhor diz que Ele não só faz um decreto para exaltar o Deus destes homens, o Deus Todo-Poderoso, mas Ele também promove estes homens, Ele também abençoa estes homens, que já eram homens de negócio na sua província, no seu reino. Agora eles recebem uma promoção da parte do rei, porque quem confia no Senhor, quem continua adorando em meio à luta, em meio à provação, pode ter certeza de uma coisa: o Deus da fornalha é um Deus que exalta a nossa vida. É um Deus que traz a glória dele sobre nós, e é um Deus que prepara a exaltação dele na nossa vida. Como? Preparando portas excelentes, nos honrando diante dos nossos inimigos. A Bíblia diz que Ele prepara uma mesa perante os nossos inimigos. A Bíblia diz que Ele faz com que os nossos inimigos sejam frustrados e que a gente receba da parte de Deus a exaltação necessária que vem dEle. Tem muita gente que entrou aqui nessa noite com um desejo de vingança, com um desejo de fazer com a mão, e o Senhor está dizendo assim: ei, sou eu que vou te justificar, sou eu que vou te exaltar. Se estão tentando puxar o teu tapete, como fizeram com esses 3 homens, indo contar para o rei que eles não se curvaram, se tem gente tentando impedir o teu crescimento, descansa o teu coração, deixa Deus trabalhar, continua adorando, continua glorificando, continua exaltando Deus Todo-Poderoso. Essa noite é uma noite que Deus está dizendo para você: continua confiando, porque eu vou mudar esse cenário. Aquilo que veio como fornalha de fogo, como sentença de morte, como ameaça, como julgo, como destruição para te calar, vai se transformar em dupla honra na tua vida. Eu vou exaltar o meu nome nessa situação e vou trazer uma promoção para você, eu vou trazer uma exaltação para você. Se aquilo que veio na tua mão já está bom, prepara o teu coração, porque depois dessa fornalha, depois dessa provação, depois dessa luta, vai vir algo maior, diz o Senhor, porque eu sou Deus de abundância, eu sou Deus que muda as situações. O inimigo intenta algo, mas eu pego essa maldição lançada e eu transformo em vitória para a tua vida. A gente tinha que se alegrar quando vê alguém se levantando contra a gente. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Ninguém se levanta ou vira a cara para nós se nós não estivermos brilhando. Não se preocupe com quem não tem falado com você ou com quem tem falado contra você. Deus é um Deus que te justifica, Deus é um Deus que vai à tua frente, e o Senhor está dizendo assim: eu sou o teu juiz, a tua parte é confiar e me adorar, porque as demais coisas eu faço em teu favor. Tem pessoas aqui que têm negócio próprio, não interessa o tamanho. O Senhor está dizendo assim: eu estou indo à tua frente e fechando a boca dos teus inimigos. Não importa quantas pessoas têm se levantado com concorrência desleal, eu sou Deus que trabalho no oculto e vou exaltar a tua vida, diz o Senhor. Tem pessoas aqui que estão trabalhando arduamente
estão seguindo em frente, estão glorificando a Deus em meio ao seu trabalho. E os levantes têm vindo. E os reis, como Nabucodonosor, têm se levantado para ameaçar. E o Senhor está dizendo assim: você está com medo do que o homem está falando? Você está com medo da sentença lançada por um homem de carne e osso? Eu sou Deus que te garanto a vitória, não tenhas tu medo, diz o Senhor. Como diz a palavra, o que te pode fazer o homem mortal? O que te pode fazer o homem se você continuar me adorando? Eu vou à tua frente e fecho a boca do teu inimigo. Não se sinta ameaçado. Nem por crise, nem por pandemia, nem por nada. Deus está dizendo: tira o medo do teu coração, porque eu sou aquele que te guardo. Eu sou aquele que te sustento. Eu sou aquele que te livro. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o Deus da fornalha, o Deus que livra, o Deus que traz promoção quando existe sentença de morte, o Deus que muda a maldição em bênção. Pega tudo isso que estão lançando contra você e coloca no altar do Senhor e diz: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Julga a minha causa, Senhor. Julga a minha causa. É interessante que o Senhor fala ao meu coração que mesmo num ano de pandemia, mesmo diante de um cenário incerto, muitos que estão aqui serão promovidos, muitos que estão aqui serão abençoados de forma abundante, muitos que estão aqui vão testemunhar das grandezas de Deus. Por quê? Porque Deus quer abençoar os seus. Não importa a fornalha que estamos a nível mundial. Não importa se ela está sendo acesa ou esquentada 7 vezes mais. O que importa é que Deus é um Deus que nos livra. Deus é um Deus que nos prospera. Eu quero encerrar com o versículo 30 de forma profética na tua vida. O versículo 30 diz: então o rei fez prosperar. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Hoje nós estamos num mundo chamado Babilônia. E esta palavra ela é profética para a tua vida em nome de Jesus Cristo e para a minha. Então o rei, quem é o rei? É o nosso Deus. Então o rei fez prosperar a tua vida na Babilônia. Então o rei fez prosperar a tua vida na Babilônia. Esse ano é um ano de você prosperar espiritualmente, porque você vai sair daqui confiando mais no Deus que te livra, no Deus que te sustenta, no Deus que te abençoa. E você vai então viver também a prosperidade material da parte de Deus, porque o Deus que você serve não é um Deus miserável, não é um Deus de trocas. O Deus que você serve, diz a palavra, Ele abre as comportas dos céus e Ele manda a chuva descer. Ele abre as comportas dos céus e Ele manda a bênção vir. Ele abre as comportas dos céus e manda o anjo descer no meio da fornalha, para que você passeie com o espírito de alegria no meio da prova, com a paz no que excede todo entendimento no coração, e viva o milagre da exaltação e da mudança de sentença em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé para a glória de Deus. A etapa do fogo é para te prosperar. Traz livramento e traz prosperidade. Guarda isso no teu coração. Se não chegou na etapa do fogo, um dia chega. Se já está na etapa do fogo, recebe a tua bênção, prosperidade e livramento em nome de Jesus Cristo. Com seus olhos fechados, comece a exaltar a Deus, porque eu vejo Deus liberando muitas e muitas chaves de vitória no nosso meio. Eu vejo Deus trazendo provisão sobre os nossos celeiros. Eu vejo Deus fechando a boca dos nossos inimigos. Pessoas que têm se levantado contra nós vão recuar e o Senhor nos exaltará de uma forma abundante, porque aquele que intenta contra nós se frustrará, diz o Senhor. Não nos preocupemos
com aqueles que se levantam, mas vamos continuar adorando. Liga o som na tua mente, o som da adoração. Liga o som na tua casa, o som da adoração. Liga, meu irmão, o teu pensamento no trono do céu e continua adorando este Deus, porque Ele vai vir ao teu encontro. Como o quarto homem da fornalha, Ele vai passear com você no meio dessa prova e você não vai sentir mais nada. Nada que venha contra a tua vida em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui nessa noite e nós queremos, ó Deus, viver o sobrenatural na tua presença. Nós te conhecemos como Deus da fornalha. Nós te conhecemos como o Deus que livra e o Deus que prospera. O Deus que transforma a maldição em bênção. Senhor, nós queremos viver essa palavra de uma forma real e verdadeira. Que não venhamos nos preocupar com ninguém que se levanta contra nós, com ninguém que se levante contra a nossa casa, contra os nossos negócios, contra os nossos sonhos, porque o propósito do diabo é levante. Ele quer levantar estátua, ele quer levantar situação, ele quer levantar ameaça, mas o maior propósito teu na nossa vida é que as ameaças e os levantes se tornem combustível para estarmos mais perto do Senhor e seguirmos adiante. Vem, Senhor, vem com uma medida de fé por essa palavra sobre a vida de cada irmão, que este que me escuta, Senhor, que escuta a tua voz através, Senhor, da minha boca, agora, Senhor, receba do Senhor uma medida nova de fé, seja acrescentado na fé para viver, Senhor, um tempo de provisão e livramento e provisão em nome de Jesus Cristo. Nada que o inimigo lançar contra nós vai prosperar, e tudo que o Senhor enviar será bem sucedido, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos prosperar na Babilônia, nós queremos viver livramentos, ó Deus, nós queremos ser exaltados pela tua mão, e nós queremos ver toda a sentença e todo o decreto contra nós caindo por terra, em nome de Jesus. Amém. Você crê?